Então, irmãos, vamos ler o nosso verso inicial? Peguem as escrituras, peguem um caderno. E agora, qual é o nosso verso? Daniel 7:27. Ele escreveu assim, ó: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que Deus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo. Eu agradeço a Deus por estarmos de volta, mais uma vez, pela Rádio Encontro com Deus. Que Deus seja louvado. Cooperador Giliardi, infelizmente eu estou sem retorno, mas vamos, à medida do possível, apresentarmos o nosso programa. No programa passado, nós estudamos o tema a unidade da fé e a unidade do Espírito. Nós mostramos que se temos de fato o Espírito de Deus em nós, é claro que vamos estar em harmonia com os ensinamentos das Escrituras. Não poderá ser o contrário. Sendo que esse tema foi uma gravação antiga do nosso programa. Hoje retornamos com a mensagem ao vivo, com o programa número 14 da sequência que nós íamos fazendo. Sendo que, repito, no programa número 13, nós trouxemos o tema O Fundamento da Igreja de Deus. E como sempre eu digo, você que não teve a oportunidade de ouvir os programas passados, solicite e enviaremos os áudios a você. Hoje estaremos apresentando o programa número 14 com o tema O que os profetas falam do reino de Jesus na terra. No programa número 13 mostramos que a Igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, versículo 20. Você que teve, a oportunidade de ouvir, entendeu que a Igreja de Deus tem sua fé, fundamentada nas palavras dos profetas, e que os profetas tinham conhecimento do futuro ministério de Jesus. E hoje nós vamos mostrar o que os profetas falam do futuro reino de Jesus na terra. O que os profetas falam? Uma vez que a Igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, é claro que ela tem uma fé harmônica com a palavra de Deus. Palavra essa transmitida pelos profetas e apóstolos de Jesus. Assim, convidamos você para juntos estudarmos o tema O que os profetas falam do reino de Jesus na terra. Nosso irmão, o profeta Daniel, escreveu: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, versículo 27. Graças a Deus por isso. Em programas anteriores podemos aprender por meio das Escrituras que Deus criou a terra para ser o seu reino. Porém, com a queda de Adão e Eva, o mundo e os seus habitantes, na sua grande maioria, preferiram deixar de seguir a vontade de Deus e os seus caminhos. Sendo assim, os homens e mulheres têm dado o governo do mundo ao diabo. Quando as pessoas deixam o inimigo fazer da vida delas o que elas querem, como Adão e Eva acabou permitindo o diabo fazer isso, elas entregaram o domínio da vida delas e do mundo a Satanás. E o inimigo, quando teve um diálogo com Jesus ali na tentação, nosso irmão Lucas escreveu isso em Lucas 4, versículo 5 ao 7, diz assim que o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O diabo disse: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Só que havia uma condição: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Eu li Lucas 4, versículo 5 ao 7. Satanás afirma que a ele foi dado o poder. Como nós dissemos anteriormente, isso nós acabamos fazendo, deixando o diabo ter acesso e domínio sobre nós quando fazemos a vontade do diabo. Quando fazemos a vontade do diabo. Nosso Senhor Jesus, ao começar o seu ministério, nos ensinou a orar pela vinda do reino dele. Jesus disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 9 e 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que na terra faça a vontade de Deus como ela é feita nos céus. Nosso irmão João escreveu deixando claro que os reinos do mundo voltarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E isso na volta de Jesus ao toque da sétima trombeta. A sétima trombeta está registrada em Apocalipse 11, versículo 15 ao 18.
E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, seus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Ao toque da sétima trombeta, nós temos a tomada do poder. Deus, por meio de Jesus, toma o governo do mundo novamente para si. Tomaste o teu grande poder e reinaste. E nesse tempo as nações ficam iradas, mas também diz aqui que é o tempo de Deus destruir os que destroem a terra. Nós aguardamos esse dia, o dia em que os destruidores da terra serão destruídos. O que os profetas falam deste reino? Assim como o irmão João escreveu que com a tomada do governo do mundo das mãos dos homens, desses homens que não fazem a vontade de Deus, o irmão Daniel, o profeta de Deus, também fala de um reino que se manifestará em meio ao governo dos homens. Daniel 2, versículo 44, está escrito assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Deus vai levantar um reino que não será jamais destruído, não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. No capítulo 2, versículo 44, nós lemos, é anunciado um reino que vai se levantar esse rei, esse reino. Isso prova para nós que não haverá um reino do anticristo. Não é isso que aqui está falando. Nos dias desses reis, são vários reis que estarão reinando, governadores, não é um governo único. Vai levantar um reino que é o reino do nosso Senhor Jesus, o reino de Deus que nós conhecemos. Vai levantar esse reino. O quinto império que vai se manifestar, que será um reino mundial, é o reino do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Isso prova para nós que esse reino é na terra, não é nos céus como muitas pessoas pensam. Quais foram as últimas palavras de Davi? Segundo Samuel 23, versículo 1 ao 5, essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em alturas, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. Ele diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Falou o quê? Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa, diz o salmista Davi, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardada. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. O nosso irmão, o salmista Davi, diz que, ainda que a casa dele não fosse fiel, Deus cumpriria isso. Haveria da linhagem de Davi um rei justo, um justo que governaria sobre os homens, que dominaria no temor de Deus, graças a Deus. E nesta mesma sequência, o nosso irmão Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído, graças a Deus. O reino do nosso Senhor Jesus não é um reino que será passageiro ou será destruído. Nosso irmão Mateus confirma as palavras de Deus transmitidas por meio do profeta Daniel, Mateus 25, 31.
E quando o Filho do Homem vier, quando ele vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Ele vem para assentar no trono de glória. Ele vem para ficar na terra. Ele vem para transformar a história da terra. Ele vem para mudar a história deste mundo. Assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Jesus vem para mudar a história da terra. Nós acreditamos nisso, e essa é a mensagem dos profetas. Nosso irmão profeta Jeremias fala de um rei da linhagem de Davi, que praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, é Deus que diz, que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. O juízo e a justiça na terra. Davi fala de um rei justo, governando sobre os homens. E o profeta Jeremias menciona a aliança de Deus com Davi. Jeremias 33, versículo 20 e 21. Assim diz o Senhor. Deus diz assim: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Deus diz, são palavras de Deus. O anjo Gabriel confirmou as palavras de Deus dadas a seus profetas a respeito deste reino e rei da parte de Deus. Ele confirmou isso. Lucas 1, versículo 30 ao 33. Disse então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. São palavras do anjo Gabriel, que estão em conexão ou em harmonia com as palavras dos profetas. Graças a Deus, louvado seja Deus. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essas palavras do anjo estão em harmonia com tudo que os profetas falaram. Ouça o nosso irmão Pedro fala, confirmando as palavras que o anjo disse a Maria. Nosso irmão Pedro confirma as palavras que o anjo disse a Maria. Olha o que ele diz. Atos 2, versículo 29 ao 32. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele, Davi, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunha. Nosso irmão Pedro escreveu que ele era testemunha da ressurreição de Jesus. Não temos dúvida que Jesus será o próximo governante da terra. Você acredita nisso? Essa ideia de que Jesus vai levar as pessoas para os céus no arrebatamento secreto, essa ideia que nós vamos para os céus, passar 1000 anos lá. Outra ideia que nós vamos morar eternamente nos céus, que Deus vai pôr fogo no mundo. Essas ideias são ideias estranhas dentro das Escrituras, não são harmônicas. Infelizmente, muita gente acredita em coisas inventadas pelos homens. Infelizmente, Jesus disse: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, vou ler de novo, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Eu darei poder sobre as nações, e regerá as nações com vara de ferro. O profeta Balaão também fala de um rei da linhagem de Jacó. É isso. Números 24, versículo 17 e 19. Ele diz assim: eu vejo, mas não no presente. Não era no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. De Jacó um dominará. Graças a Deus, de Jacó um dominará. Poucas pessoas sabem que Jesus é um descendente de Jacó.
Jesus é um descendente de Jacó que recebeu o nome de Israel. Jesus é um descendente de um dos filhos de Jacó chamado Judá. Você sabia disso? Judá. Jacó sabia que da tribo de Judá sairia um rei com o poder de congregar os povos. Isso aí, com o poder de congregar os povos. Isso está registrado em Gênesis 49:10. Jacó diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos se congregarão a ele. Graças a Deus por esta palavra. Cetro é bastão de apoio usado pelos reis. O patriarca Jacó sabia que da tribo de Judá sairia um rei com poder de congregar os povos. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, a ele se congregarão os povos. Apocalipse 12:5, e deu à luz um filho, homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus nasceu para reger as nações com vara de ferro. Se você vai morar nos céus, não faz sentido essas palavras que nós estamos lendo aqui. Se você vai passar 1000 anos nos céus, não faz sentido essas palavras aqui. Se Jesus está reinando desde 1914, também não faz sentido aqui, porque ele regerá as nações com vara de ferro. E as situações de 1914 para cá, guerras em 1914, guerra em 1932, e a cada dia guerras e guerras no mundo. O mundo não é e não está sendo governado por nosso Senhor Jesus ainda. Quando ele governar, ele levará o mundo desse estado caótico para o estado de perfeição. O reino messiânico é a transição, é a passagem deste mundo governado pelo maligno, tomado por Jesus nesse momento de 1000 anos de governo, e levará o mundo de volta à situação edênica, ao estado que era no Éden. Apocalipse 3, versículo 21 diz: ao que vencer, palavras de Jesus, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Com certeza eu digo, Jesus está falando do seu trono na terra, quando ele se tornar rei na terra. Mateus 25:31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Louvado seja Deus. Mateus 19, versículo 28, palavras de Jesus. Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando na regeneração. Apocalipse 5, versículo 9 e 10, cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, está falando de Jesus, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Reinaremos sobre a terra. Não é reinar nos céus? Reinar no céu sobre quem? Reinar sobre a terra. Nosso irmão Daniel segue nessa mesma linha. Ele diz, Daniel 7, versículo 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, aqui na terra, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Graças a Deus. Acredito que você tem percebido que nossas crenças estão em harmonia com as palavras dos profetas. Você tem percebido isso? Aconselhamos você a ouvir os programas anteriores, pois temos certeza que a sua compreensão será muito melhor. O reino milenar messiânico será o tempo da restauração de tudo. É isso, restauração de tudo. Deus planeja restaurar o mundo por meio do reino do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Deus, como diz o Salmo 2, ungiu Jesus como rei deste mundo. Nosso irmão Pedro escreveu em Atos 3, versículo 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É tempos de refrigério. A volta de Jesus trará refrigério. Envie ele a Jesus Cristo. Deus vai enviar Jesus Cristo, que dantes já foi pregado a nós, o qual convém que o céu contenha. Até que tempo? Até aos tempos da restauração de tudo, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Deus falou por boca dos seus santos profetas que vai restaurar este mundo, que vai transformar esse mundo desse vale de lágrimas que nós conhecemos para um mundo perfeito como o Éden no início. Graças a Deus por isso.
Mateus 19, versículo 28, Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar sobre o trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Assim, nos textos que nós temos lido, temos duas palavras reveladoras aqui: restauração e regeneração. A volta de Jesus à Terra e a inauguração do seu reino tem como finalidade restaurar e regenerar a Terra e não destruí-la. Restaurar, regenerar. Apocalipse 11, versículo 15 ao 18 diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, volta a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos diante de Deus prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. É uma tomada de poder. E as nações ficam iradas, iraram-se as nações, veio a tua ira, tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. Você nota que os textos que falam da volta de Jesus, há vários textos, como esse de Apocalipse 11, versículo 15 ao 18, como o texto de 1 Coríntios 15, versículo 21 a seguir, como o texto também de Apocalipse 20, versículo 4, 5, 6 ali, eles falam do governo de Jesus e da ressurreição. E nós identificamos que a ressurreição acontece na volta de Jesus. Isso identifica para nós que o reino de Deus é inaugurado por Jesus, ele começa na volta de Jesus também. Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com Jesus, durante 1000 anos. Nosso irmão Daniel, no capítulo 7, versículo 27, diz assim: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Também 1 Coríntios 15, versículo 25 ao 28, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E Jesus vai reinar para pôr os inimigos debaixo de seus pés. E onde estão os inimigos? É nos céus? Não, os inimigos estão aqui na terra. Onde foi que o governo foi tomado e precisa ser retomado novamente? É aqui na terra. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Nos céus não tem morte. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Onde tem impérios para ser aniquilados? Nos céus? Não. Onde tem forças e potestades para ser vencidas? Aqui na terra, não é isso? Depois virá o fim. Virá o fim do quê? Do mundo? Claro que não. O fim do governo do maligno na terra. É isso, graças a Deus, o fim do governo do maligno na terra. Para confirmar o que estamos falando, convidamos você para consultarmos as palavras restauração e regeneração. É isso, até os tempos da restauração ou regeneração. O significado de restauração: restauração, ação de recuperar ou de reparar, conserto, recuperação. Restauração, trabalho que realiza numa obra de arte ou de construção, faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas. Restauração, ação de fazer com que algo volte ao seu estado anterior, reconstrução. A terra tem que voltar ao seu estado original, ao seu estado anterior, que era o Éden. Deus criou a terra para ser o reino dele. Deus não criou a terra para ser o governo do maligno. Mas ainda podemos consultar o sinônimo de restauração para a nossa compreensão ser aumentada. O sinônimo de restauração: restabelecimento, recomposição, reforma, conserto, recuperação, cura, reabilitação, reparação.
todo o contrário de destruição. Restauração, restabelecimento, recomposição, reforma, conserto, recuperação, cura, reabilitação, reparação. Deus vai mudar, Deus vai reformar, consertar, recuperar esse mundo por meio do reino do nosso Senhor Jesus. Atos 3, versículo 20 e 21. Envie ele a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado. O retorno de Jesus à terra é com o objetivo de renovar, restaurar, consertar a terra. Envie ele a Jesus Cristo, qual dantes vos foi pregado, o qual convém que os céus contenham até os tempos da restauração de tudo que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém? Graças a Deus. O significado de regeneração. Vamos lá? Regeneração, ação ou efeito de regenerar ou regenerar-se. Regeneração, reforma no sentido de melhorar, renovação moral ou espiritual. Regeneração, reconstituição de um órgão destruído ou arruinado. E o sinônimo, reestruturação, reforma, renovação, reorganização, reestruturação. É isso, os tempos da regeneração, os tempos da restauração. Isto começará com o governo de Jesus à terra. Assim entendemos que o milênio, que é o tempo do reinado de Jesus, é o tempo da restauração de todas as coisas. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Apocalipse 21, versículo 1 ao 5. E vi um novo céu. Depois de tudo restaurado pelo governo de Jesus, nosso irmão ele tem uma visão, ele diz, eu vi um novo céu, vi uma nova terra. Não é uma nova terra porque Deus vai destruir a terra antiga. Não, é porque Deus renovará, mudará a terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vem para morar com os homens, pois com eles habitará. E eles, os homens, serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Deus vai estar conosco aqui. Deus estará conosco e será o nosso Deus. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O reino de Deus será inaugurado por Jesus e levará a terra a seu estado original. Eu não entendo como muitos grupos religiosos conseguem crer que o milênio é no céu. Eu não consigo entender. Outros acreditam que o reino de Deus foi inaugurado em 1914. Se é assim, por que não vemos as mudanças na terra e a situação tem piorado a cada dia? Outros falam que Jesus é o Salvador, porém acreditam que Deus porá fogo no mundo. Não é possível isso. Nós, membros da Igreja de Deus, oramos. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso está registrado em Mateus 6 e 9. Jesus fez uma promessa a nós. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Faz sentido as citações que eu li, se o reino for no céu? Faz? Se o reino começou em 1914, por que as nações não submetem à vontade de Deus? Jeremias 23 e 5, eis que vem dias, diz o Senhor, vem, esses dias estão próximos, em que levantaria Davi um renovo justo. Levantaria Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nós acreditamos nas palavras de Deus transmitidas por seus profetas e aguardamos este dia. E aconselhamos você que está nos ouvindo a acreditar nas palavras dos profetas. Acredite no que Deus tem transmitido por boca dos seus profetas. Tenha uma fé harmônica, uma fé verdadeira, uma fé que esteja em harmonia com tudo aquilo que as Escrituras colocam e ensinam a nós. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, não novo porque Deus destruirá o que existe, mas novo porque Deus restaurará por meio do governo de Jesus o que nós conhecemos hoje, esse mundo de lágrimas, esse mundo de dor que nós conhecemos. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pelas bênçãos que nós alcançamos das mãos do Senhor, e convido você a estar ouvindo as programações da Rádio Encontro com Deus, e você terá uma fé verdadeira, uma fé
bíblica, uma fé em harmonia com as Escrituras. Graças a Deus, né? Que Deus possa te dar bênçãos, graça e paz em nome de Jesus. É o nosso desejo. Bendito e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Te dou graças, ó Deus eterno, por esta tua palavra nesta manhã. Palavras essas, ó Deus eterno, que enche o nosso coração de alegria. Tem nos auxiliado, tem confortado os nossos corações. Oro nesse momento, ó Deus querido, que esta palavra possa adentrar o coração de cada ouvinte, ó Deus, para que possam entender, ó Deus querido, o querer do Senhor para a vida de cada um. Que a bondade, ó Deus eterno do Senhor, por meio do teu Espírito, possa, ó Deus querido, enriquecer o coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Que o teu Espírito, ó Pai, possa, ó Deus querido, convencer as pessoas, porque nós não temos poder de convencer a ninguém. Simplesmente, ó Deus eterno, pregamos a tua palavra. Temos, ó Deus querido, assim buscado ser orientado por teus profetas para trazermos uma palavra de verdade, ó Deus. E rogamos que o teu Espírito possa convencer cada pessoa, chacoalhando, tocando o coração de cada um, alertando por meio dos sonhos, por meio de revelações também, ó Deus querido, assim, revelações que os homens acreditam, porque a tua palavra é uma revelação para nós. Mas muitas vezes os homens ficam procurando sinais e mais sinais. E assim nós rogamos, toque o coração de cada um, ó Deus eterno, por meio dos sonhos também. Chame a atenção, ó Deus querido, para que possam entender a tua vontade, o teu querer. Nós oramos, venha o teu reino, para que a tua vontade possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. Te agradecemos por tua palavra e acreditamos na tua palavra transmitida por meio dos seus santos profetas. Te damos graças por tudo. Oramos nesse momento, Senhor, por aqueles também que necessitam, que fez seus pedidos de oração, estendo suas mãos sobre cada um, ó Deus, repreendendo o espírito da enfermidade, o mal, em o nome de Jesus. Nós rogamos, ó Deus querido, por libertação, por encorajamento, em nome de Jesus. Te agradecemos por mais um programa, no nome santo de Jesus o Cristo. Amém, amém, amém. Encerramos o programa A Luz das Escrituras, em nome de Jesus,